A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu vou estar deixando o versículo que se encontra em João, versículo 5. Está escrito assim: passado por essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não pegues mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. A palavra vem falando que depois de uma festa, Jesus vai a Betesda e encontra um tanto de pessoas enfermas, coxos e paralíticos e cegos. Mas ele encontra uma pessoa que estava lá deitada há 38 anos, e Jesus já sabia que ele queria ser curado. Mas mesmo assim Jesus perguntou se ele queria ser curado. E a palavra vem falando que o enfermo disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Ele vem falando que não tem ninguém que ajudasse o próximo. A palavra do Senhor vem falando que nós temos que ajudar o próximo, como a ti mesmo, mas ninguém ajudava ele. Quando a água era agitada, ele tentava ir sozinho, mas ninguém falava: eu vou te ajudar a ir lá. Ninguém ajudava o cego. Então ele esperou até vir um milagre. E Jesus, vendo ele lá, falou assim: tu queres ser curado? E ele disse que queria ser curado. E Jesus virou para ele e disse: toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, e sábado não era dia de realizar as obras. Não era lícito carregar o teu leito e andar. E por isso disseram os judeus aos que foram curados: e hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Mas Jesus, ele tem poder para tudo. Ele não importou se era dia de sábado, de domingo, de segunda, nem terça, mas sim, ele olhou para o teu servo e falou: toma tua cama e anda. Mas o cego que foi curado, ele não sabia que era Jesus que tinha falado com ele: toma teu leito e anda. Mas mais tarde, Jesus encontra ele e disse: agora tu estás curado, eu te curei.
Agora não vá e não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior. E depois disso, o cego correu e falou para os judeus que era Jesus que havia curado ele. Ainda mais no sábado. E os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam no sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus disse que, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão guiado pelo Espírito Santo. Porque tudo o que fizer, o meu filho também semelhantemente faz. Amém.